Oi, gente, como é que vamos todos? Vamos aqui falar sobre um comentário da Thelma Vitorina. Tudo bom, Thelma? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Celso Yamamoto e esse é o meu canal onde eu falo sobre acupuntura com todos vocês. Respondendo vários comentários que vocês estão mandando aqui para mim. Vocês estão mandando muitos comentários, isso é legal. Lembrem-se, tá? Que vocês podem mandar esses comentários que eu, na medida do possível, estou sempre respondendo a todos eles. Alguns merecem um pouco mais de elaboração nas respostas, outros eu posso responder de uma forma assim um pouco mais direta, mais rápida, mas eu procuro então responder a todos eles para todos. Lembrar para vocês assinar o canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui, gente. Não vamos se esquecer disso daí não, isso daí é importantíssimo também aqui para o canal, para o YouTube saber que vocês estão interessados em aprender cada vez mais e melhor sobre acupuntura, como a Thelma, que mandou esse comentário aqui, que seria o seguinte: professor, como já havia dito em outro comentário, achei fantástica essa sua explicação para o estômago 36. É que, se eu não me engano, ela mandou outro comentário falando que gostou muito de um vídeo em que eu expliquei sobre a ação energética do estômago 36 a partir do seu nome chinês, através dos seus ideogramas, né? Então, obrigado, Thelma, tá? E espero que possa continuar fazendo outras semelhantes para os demais pontos. Se você for dar uma olhada aqui, você vai ver que eu já fiz um monte de vídeos aqui explicando sobre os pontos de acupuntura com essa mesma ideia, né? Pegar os pontos de acupuntura, explicar os ideogramas que são usados e por que eles foram usados. Não foram usados por acaso, existe uma escolha, tá, lógica por trás de cada ideograma e do nome que foi dado para os pontos e que ajuda a entender muitas vezes ou a localização do ponto ou a função energética dos pontos. Tá? Lembrar que você não precisa aprender, que isso não significa que você tem que saber ler em chinês para fazer acupuntura, tá? Isso daí é só mais para ajudar vocês a fazer essa associação e ter uma compreensão melhor, tá, da ação energética dos pontos, que essa seria a parte mais importante para todo mundo, lembrar a função energética de cada ponto. Só que ela está falando o seguinte, e a partir da sua explicação surgiu uma dúvida ou uma curiosidade. Tá? Eu acho que foi as duas coisas aqui, Thelma. Você disse que o estômago 36, continuando, né? Que o estômago 36 tem a função de estimular a energia yang do corpo, é bem por aí mesmo, o estômago 36 estimula a energia yang, de restaurar e estimular a vitalidade. Eu não sei se no vídeo eu coloquei dessa forma não, tá? Porque eu não associo, na verdade, a energia yang com a energia da vitalidade. A energia yang tem relação com o movimento, no caso, tá? Então, diferente da energia yin. Então, é aqueles conceitos opostos. A energia yang tem relação com o movimento e a energia yin, tá, teria relação com um conceito oposto ao movimento, que seria a inércia. Mas a energia yang não está, por causa disso, relacionada com vitalidade. Uma explicação que já dei em alguns outros vídeos. Por exemplo, vitalidade. Todo mundo associa mais vitalidade com energia yang porque tem a ver com movimento. Uma pessoa que se movimenta, faz exercício, é uma pessoa mais saudável. Então, muitas vezes faz essa associação da energia yang com vitalidade. Por outro lado, o repouso, boas noites de sono, ou então até o estado de relaxamento, né? Poder praticar meditação, por exemplo, também estimula a vitalidade. E essa seria mais uma característica da energia yin. Ou seja, o que é mais importante para a vitalidade? Energia yang, movimento, fazer exercícios, ou energia yin, ter boas noites de sono? É o de sempre. Tá? O mais importante é a energia yang ou a energia yin tem a ver com vitalidade. Os dois têm a ver com vitalidade. Tá? Só que a energia yang demais, se movimentar demais, ficar agitado demais, ansioso demais, isso não é legal para a vitalidade. Tá? Por outro lado,
tá? Ficar o tempo todo parado, sem fazer nada, tá? Ficar engordando o tempo todo, tá? Isso tem mais a ver com um excesso de energia yin, que não é bom para a vitalidade. Então, qual é a energia mais importante? Energia yin ou energia yang para a vitalidade? No caso, nós precisamos das duas, tanto energia yin quanto energia yang. Só que nem muito, nem pouco. Nós temos que usar essas energias quando for útil, quando for conveniente, fazer exercício na hora certa, poder descansar depois também, ter uma boa noite de sono. Então, eu acho que eu falei nesse vídeo mais a respeito do estômago 36, sobre energia yang. Deu a entender que tem a ver com movimento, tá? Que ao estimular esse ponto, uma pessoa muito cansada tem mais energia yang para continuar seus afazeres, tá? Mas não quer dizer que isso daí estimula a vitalidade, que tem a ver com o estímulo de vitalidade. Tá? Aí ela coloca depois aqui. Eu imaginei aqui se ele seria indicado para todos os idosos. Colocou 2 idosinhos ali. A partir dos 60, 70, 80 anos, tá? Com o objetivo de estimular a energia yang e a vitalidade. Então, mais uma vez, tá? Se a pessoa idosa precisa de mais energia yang, você pode usar esse ponto, tá? Mas, por outro lado, pessoas idosas também, assim como qualquer pessoa de qualquer idade, precisa também de boas noites de sono. Então, se a pessoa idosa não está conseguindo dormir direito, não é legal usar o ponto estômago 36, porque aí ela vai poder ficar mais agitada, tá? Então, vitalidade não é energia yang. Aí ela colocou depois assim. Mas logo em seguida, pensei em idosos que tenham... Tá, deixa eu levantar aqui um pouquinho esse texto aqui para mim. Mas logo em seguida pensei em idosos que tenham algum tipo de desequilíbrio na energia yang, como por exemplo hipertensão arterial, ansiedade ou outros quadros que você queira exemplificar isso, tá? Então, é exatamente isso que eu estava falando. Tá? Então, uma pessoa idosa que tem problema de hipertensão arterial, taquicardia, ansiedade, agitação, tá? Seria legal usar o ponto estômago 36? Não, nesse caso eu não estaria usando o estômago 36. Se bem que eu vou explicar que sim, seria possível dentro do conceito do uso da técnica dos chamados pontos mestres que eu uso, tá? Você até pode usar o estômago 36, só que tem um haver aqui, tem um porém, tá? Então, você colocou aqui, nesses casos, o estômago 36 seria contraindicado, tá? Se eu for pensar exatamente desse jeito, seria contraindicado. Não vou usar para hipertensão, para ansiedade, nem nada disso. Ou eu posso combiná-lo com pontos como R3 e BP6 para equilibrar essa ascensão do yang. A chave é exatamente isso, tá? Eu posso combiná-lo com outros pontos. Se eu fizer a combinação do ponto estômago 36 com algum outro ponto, e como é que eu faço essa combinação? É super simples. É só usar um outro ponto logo depois ou anteriormente ao uso do ponto estômago 36. Então, por exemplo, você pensou aqui no R3. R3 é um bom ponto para proteger a vitalidade. Tá? Se a pessoa está precisando de uma vitalidade mais yang, se eu usar o estômago 36 e logo depois o ponto do rim número 3, é como se eu criasse uma comunicação mais direta entre a energia desses dois pontos. Então é como se eu fizesse já a transferência direta do estômago 36, da energia yang do estômago 36, para o ponto do rim número 3. Se eu inverter, também funciona. Então, se eu usar o R3 primeiro e logo depois o estômago 36, o R3 vai buscar energia do ponto estômago 36 para estimular a vitalidade, uma vitalidade mais yang dentro do corpo. Tá? Então, eu poderia fazer essa combinação dos pontos. R3, por exemplo, é uma combinação, só que lá se colocou o seguinte: pensei em R3 e BP6 por causa da energia ancestral, então tem relação com o ponto rim número 3, e do caminho das águas. Aí eu teria que entender por o que você está entendendo no uso desses pontos para trabalhar o caminho das águas aqui.
Tá? Mas eu também ficaria com uma ressalva que seria o seguinte nessa combinação. Se eu usar R3 logo em seguida, aproveita a energia Yang. Só que o BP6, enquanto ponto mestre, ele tem uma função oposta, tá, ao ponto do estômago 36. Então, enquanto o estômago 36 estimula a energia Yang, estimula a formação de energia Yang dentro do corpo, o BP6 faz exatamente o contrário. Ele estimula a formação da energia Yin dentro do corpo. E aí uma curiosidade. O estômago 36, ele estimula a energia Yang. Mas para estimular a energia Yang, muitas vezes o estômago 36 faz o quê? Ele pega a energia Yin, que muitas vezes, então, nesse caso, estaria sobrando dentro do corpo, e transforma a energia Yin na energia Yang. Essa é uma característica do estômago 36. Ele pega energia Yin e transforma em energia Yang, por isso que ele estimula, aumenta a quantidade de energia Yang. Então a gente podia até pensar, o estômago 36 ele diminui a energia Yin e aumenta a energia Yang. Já o BP6 ele faz o contrário, ele estimula a energia Yin. E geralmente ele faz isso como? Tá? Pegando a energia Yang e transformando a energia Yang na energia do tipo Yin. Então a gente pode pensar que o BP6 está fazendo o quê? Ele está diminuindo a energia Yang e aumentando a energia Yin. Então, o contrário do estômago 36. Só que nesse caso, se você usar um depois do outro, muitas vezes vai acontecer o quê? Você vai cancelar a ação de um do outro. Tá? Ou seja, um vai estar pegando energia Yin, transformando em energia Yang, e logo em seguida o outro vai pegar essa energia Yang e transformar em energia Yin, e vai ficar um vai cancelar a ação do outro, tá? Se você estivesse usando então BP6, estômago 36. Então eu não pensaria usar os dois pontos juntos, a não ser que eu estivesse querendo trabalhar com essas duas energias de formas diferentes. Como é que eu vou poder explicar isso daí melhor? Vamos lá, deixa eu pegar um outro quadro aqui para mim. Explicar uma coisinha legal aqui para vocês. Pegar aqui. Tô sem o meu tablet. Deixa eu pegar aqui. Tablet. Tá aqui, ó. Tá tudo em branco aqui, gente, mas daqui a pouco... Opa. Apareceu? Apareceu. Seu rabisco aí para vocês já. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Eu posso fazer o uso do BP6 e estômago 36 juntos? Eu posso, só que aí no caso... Já fiz um vídeo falando sobre isso daí também, tá? Mas o que eu estaria fazendo? Por exemplo, vou imaginar um paciente que está assim, tá? O físico dele, a parte do físico, tá muito Yang. Não, tá muito Yin. Ele tá muito Yin. O físico dele tá muito Yin. Então, ele tá apático, caído, tá muito debilitado, energia Yin, energia da inércia, tá? O corpo fica cansado o tempo todo, só que a energia mental dele, tá muito Yang, tá? Ou seja, ele está com a mente muito agitada, tá? Ele não consegue acalmar os pensamentos dele, e por isso ele não consegue colocar ordem nos pensamentos, e tanta agitação que está na cabeça dele, ele não consegue se concentrar direito, tá? Então, o físico está muito Yin, só que a mente dele está muito Yang. Então, lembre-se, às vezes a gente pensa assim, essa pessoa é muito Yin, porque você está olhando ele físico franzino e tal, mas na cabeça dele tá uma agitação danada, ou até o contrário. Mas vamos pensar nessa situação, físico muito Yin, mental muito Yang. O que eu posso fazer então? Se o físico está muito Yin, eu posso usar então nesse caso, para aumentar a energia Yang, eu posso aqui pegar o estômago 36. Já a energia mental dessa pessoa está muito Yang. Então, para essa parte mental dele, eu teria que estar usando o BP6. Tá? Lembrar, o estômago 36 está estimulando a energia do tipo Yang e o BP6 está estimulando a energia do tipo Yin. Tá? Só que, como é que eu vou evitar que um cancele a energia do outro? Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o estômago 36 e logo depois ou logo antes dele eu vou usar, por exemplo,
um ponto que trabalha com energia física, ou trabalha com energia muscular, por exemplo, para os músculos ficarem mais yang, tá? Eu posso usar o ponto, posso associar logo em seguida com o ponto do fígado número 3. Lembre-se, eu posso usar esse ponto F3 ou antes, tá? Então posso usar o F3 e logo depois usar o estômago 6, ou posso pegar depois. Tá parecendo matemática aqui, né? Deixa eu apagar isso daqui. Tá? Então eu posso usar o ponto F3 ou antes ou depois, tá? Eu resolvi usar depois, mas aí quando eu faço isso daí, a energia yang vai se transferir para os músculos da pessoa, tá bom? E aí, para a parte mental, eu posso usar, por exemplo, o ponto Yin Tang. O ponto Yin Tang é aquele pontinho que está aqui no meio da testa, né? Então eu posso usar logo depois de ter pego o ponto BP6, eu pego o ponto Yin Tang. Aí a energia Yin vai ser transferida para a mente da pessoa, para fazer então com que a energia mental que está muito Yang se torne mais Yin. Tá? Então eu posso fazer isso daqui. E nessa combinação, tá? O que eu vou fazer? Usar esses dois pontos, usar esses dois pontinhos aqui. E durante o tratamento, tá? O que eu posso fazer? Posso usar algum outro ponto entre essas duas combinações. Então essa daqui seria uma combinação e essa daqui seria uma segunda combinação. Tá? Para separar melhor a função energética dessas duas combinações, eu estaria usando algum outro ponto que teria alguma outra função, tá? Que seria útil para o meu paciente. Tá? Então, por exemplo, além dessas queixas todas, ele também está referindo que tem muita, dor no estômago, tá? Aí então eu posso usar essas duas combinações e também eu vou usar, por exemplo, o ponto do vasoconcepção número 12. Tá? E quando que eu vou usar o VC12? Eu vou usar no intervalo entre os dois, tá? Entre essas duas combinações. Assim eu isolo a transformação energética que estaria sendo usado tanto na combinação 1 quanto na combinação aqui no número 2. Tá? Então eu posso usar o estômago 6 junto com o BP6, juntos, mas estabelecendo essa sequência. Tá? Com o tempo, depois com prática, você vai começar a perceber que essa sequência já começa a se estabelecer, na verdade, desde o momento em que você decide fazer isso por tratamento. Então, é como se a sua influência mental atuasse diretamente também sobre os pontos que você acabou escolhendo. Mas é legal fazer a sequência para você começar a criar essas sequências energéticas também. Tá? Aí você também colocou lá depois, né? Vamos lá, continuar. As perguntas que surgiram foram basicamente essas, perguntas boas, tá? Então, que nem eu estou falando, né? Façam aqui como a Thelma, escreva suas dúvidas, comentários aqui, tá? E depois você também fala o seguinte, que você costuma fazer um tratamento, uma combinação que seria a abertura dos 4 portões. Então tem uma técnica que o pessoal fala da abertura dos 4 portões, usando pontos de 4F3 em basicamente todos os protocolos. Eu não sou muito não gosto muito desse negócio de sempre faça isso, sempre faça aquilo, nunca usa aquilo, nunca usa aquilo. Já também falei sobre isso daí também recentemente, né? Essa técnica dos 4 portões, na verdade, é uma técnica de transformação de energia, assim como o estômago 36 e BP6 aqui no caso, tem relação com a energia do céu e da terra. Tá dentro daquelas técnicas o pessoal chama de harmonização energética, tá? Assim, você quer usar essa técnica em todos os protocolos, tá? Você pode até começar com essa técnica, que é legal para ajudar a começar a movimentar bem a energia no corpo, para depois então usar os outros pontos de acupuntura que eu estava falando aqui também. Mas assim, é obrigatório usar, tá? Esse protocolo aqui de tratamento de 4F3? Não tem necessidade de ficar usando,
Já fiz um vídeo sobre ele, vou ver se eu fazer a parte, tá? Um vídeo explicando basicamente sobre essa técnica dos 4 portões, que na verdade eu gosto de usar como 5 portões, na verdade, tá? Então, ao ponto G4 e ao F3, geralmente eu associo um outro ponto de acupuntura. Aqui pode ser o VC12, VC17 ou VC4, ou, tá? Um deles. Necessariamente não preciso usar os 3, tá? Mas geralmente é mais usado o VC12, que eu acabei de falar até. Mas eu vou ver se eu faço um vídeo à parte para explicar melhor sobre essa técnica, tá? Que aqui eu acho que senão fica muito bagunçado, muita informação também aqui também, tá? Estou falando esse detalhe apenas a nível de informação. Não sei se você irá querer comentar também. Lógico que eu vou querer comentar. Gosto de comentar tudo aqui que vocês escrevem para mim. Só que então eu vou explicar o porquê desses. É uma explicação legal e um pouco complicadinha também. Da ação do porquê que o G4 e F3 combinam a sua ação e porquê que eles fazem esse ciclo de energia. Tá? Ou não, como diria Caetano. Tá? Não, eu vou responder. Desculpe se o texto ficou meio comprido, desde já agradeço, tá? Não ficou muito comprido não, Vitelma. Deu pra falar bastante coisa. Até fiquei perdendo a voz aqui. Desde já agradeço, tá? Não tem problema. Agradeço você também por ter enviado esse comentário. Então, gente, deixe seu like, assine o canal, ative o sininho. Faça com a Thelma, escreva os seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostam de acupuntura. E dê uma olhada no site shenlong.com.br. Adquira um dos cursos online para me ajudarem, me incentivarem a manter esse canal legal para vocês aqui ativo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos, nos encontramos em outros vídeos. Tchau.